Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao nosso último capítulo, tá? Capítulo 2 do nosso quarto bimestre, do nosso livro 4 aí, LV4, tá certo? Com corrida de aventura, tá gente? Primeiro capítulo nós tivemos corrida de orientação, certo? E dentro da orientação nós temos a corrida de aventura, tá? Vocês vão ver que é um conteúdo bastante sucinto, mas que agrega muito no aprendizado de vocês e mais uma modalidade aí para que vocês possam estar aprendendo, para que vocês possam levar para a vida de vocês. Este nosso último capítulo que não terá aula prática, tá gente? Por que, professor, que não terá aula prática? Justamente porque, de acordo com o nosso cronograma, durante a semana é a apresentação dos conteúdos. Na segunda semana já é revisão, tá? Aula revisional, ou seja, nós teremos aquela videoconferência bacana para tirar todas as dúvidas em relação a este conteúdo, tá certo? E na terceira semana já é a nossa AB, avaliação bimestral, aí para encerrar o ano com chave de ouro, né? Esse ano que foi bastante problemático, mas que ainda assim nós, docentes do Colégio Presidente Médici, coordenação, supervisão, fizemos de tudo para tentar passar para vocês da melhor maneira possível o conteúdo e que vocês, com a maior qualidade possível, e eu tenho certeza que por parte de vocês o aprendizado não deixou a desejar, tá gente? Então vamos dar início aqui à nossa corrida de aventura, capítulo 2 do quarto bimestre. Tá? Então os objetivos da aula é nomear equipamentos usados na corrida de aventura, tá? Interpretar um mapa de corrida de orientação, coisa que vocês já fizeram no capítulo passado, certo? Capítulo 1, elaborar estratégias para a corrida, tá bom? Atividades, atividade 1, 2, 3 e 5, atividade 4 vai deixar um pouquinho a desejar, tá gente? Por conta do que ela agrega, tá certo? Atividade 1, 2, 3 e 5 questõezinhas aí para que vocês possam resolver e pesquisar e se aprofundar um pouquinho mais sobre este conteúdo. Mas professor, o que é corrida de aventura? Ela tem tudo a ver com corrida de orientação? Gente, a corrida de aventura, ela está dentro da orientação, mas ela é um pouco diferenciada da corrida de orientação, tá? Por quê? Porque na corrida de orientação, vocês vão passar em um ambiente, né, fechado, como uma floresta ou um pântano ou algo do tipo, tá certo? Já a corrida de aventura, você vai passar por várias modalidades dentro dela e as extensões e tempo de duração é muito maior, tá? Então nós vamos aí, dado essa pequena introdução, certo? Vamos conhecer um pouquinho da origem e histórico da corrida de aventura, certo? As corridas de aventura, as origens delas estão ligadas às corridas multiesportivas, né? O que são essas corridas multiesportivas? Corrida de montanha, canoagem e mountain bike, certo? Realizada na Nova Zelândia, chamada de Coast to Coast. A primeira edição aconteceu em 1980 e foi o primeiro evento multiesportivo junto à natureza. A corrida foi criada durante uma conversa em que os interlocutores souberam que os norte-americanos estavam criando um desafio selvagem, certo? E o próximo passo na procura interminável do desafio e conhecimento do limite humano. Ou seja, o desafio da corrida de aventura é testar realmente o limite humano, tá? Com o intuito de vencer os americanos, a Coast to Coast e outra corrida conhecida como Alpine Ironman, tá? Para quem não conhece, já teve a edição do Ironman aqui em Fortaleza 2 vezes, certo? Elas foram criadas para disputar com essa corrida selvagem dos norte-americanos. Logo depois, os americanos lançaram o Alaska Mountain Wilderness. Gente, eu não sei falar inglês, tá? Wilderness, tá? Classic.
com início em 1983, enquanto a Coast to Coast se tornou um dos países mais prestigiados dos eventos multiesportivos, tá? Essa competição americana não ficou muito conhecida, certo? Com isso, a Coast to Coast foi ganhando aí mais adeptos do que o esporte norte-americano, o desafio selvagem norte-americano. Para muitos, o evento é visto como o maior teste de resistência humana, gente. O Ride Gaulos, hoje chamado de Ride World Championship, passa por locações diferentes em todo o mundo, anualmente, e deixou um espaço no país de criação do esporte para a criação de outra corrida, certo? Realizado desde 1991, a Salter Traverse procura manter o verdadeiro espírito da corrida de aventura estabelecido pela RIDE, mas em um período mais curto, de 3 a 5 dias. A Coast to Coast, pessoal, na Nova Zelândia, ela realmente é literal ao seu nome, de costa a costa. Ela iniciou na costa norte da Nova Zelândia e foi até a costa sul da Nova Zelândia, assim completando aí, um tempo e distância bastante superior ao desse tipo de corrida, que é o da RIDE, que leva de 3 a 5 dias. De início, a corrida de aventura é uma oportunidade das pessoas se desafiarem. É uma chance de testar os seus limites ou até mesmo redefinir os seus limites. Há muito mais uma corrida de aventura do que realmente estar em forma. Tem tudo a ver com a busca de um equilíbrio, o teste físico, tá? A questão da reflexão como ser humano, entre o ser humano e a natureza, tá? Então vai muito além do que está em forma, tá? Vai na busca de algo maior para mim como ser humano, certo? Qualquer um que queira testar os seus limites pode participar de uma corrida de aventura. De fato, você não precisa terminar uma corrida para colher os louros, para colher os frutos, porque não são todos os percursos que são montados para que todos os participantes terminem. Como assim, professor? Todo mundo tem que começar e terminar? Sim, mas nem todo mundo passa por todos os pontos de controle, assim como na corrida de orientação. Na corrida de aventura também tem seus pontos de controle, tá? Então aí nós vamos ver um dado que diz 71 equipes que largam na Eco Challenge, de 1996, que largaram, apenas 14 completaram a corrida de aventura. E apenas 4, gente, fizeram o percurso completo. Professor, quer dizer que eles fugiram do percurso? Sim. Das 14, que sobraram, das 71 sobraram 14, e das 14 que sobraram, apenas 4 completaram o percurso todo. As demais cortaram o caminho, assim sendo diferenciado o seu percurso, tá bom? Corridas de aventura ou competições multiesportivas são competições que envolvem várias modalidades de esporte de aventura. Em geral, são realizadas no meio ambiente natural, e tem como característica uma logística complexa, gente, assim como na corrida de orientação. Só que na corrida de aventura, ela é multiesportiva. Tanto na organização dos eventos, como na formação e preparação das equipes e de atletas. Por envolver muitas atividades esportivas, a quantidade de equipamentos utilizados pelos atletas é grande e a maioria é requerida obrigatoriamente pela organização da prova. Não há um formato obrigatório, mas os mais utilizados é com equipes de 2 a 4 atletas que precisam percorrer um trajeto marcado em mapas e cartas topográficas que são fornecidas pela organização do evento, assim como na corrida de orientação, tá? E aí nós vamos ver 4 modalidades básicas das corridas multiesportivas ou corridas de aventura. O trekking, que é corrida ou caminhadas longas em trilhas ou estradas, certo? Vencendo desníveis topográficos. Mountain bike, trecho percorrido de bicicleta. Canoagem, trecho em rios, mar ou lagos percorridos em canoas, caiaques ou balsas de rafting. Algumas vezes os atletas disputam a modalidade de boia cross. O
que é isso, professor? É aquela descida, né, em corredeiras montados em boias de caminhão e amarradas em formato de bodes, tá? Atividades verticais, desníveis verticais a serem transportados, utilizando técnicas de escalada, tirolesa, ascensões ou até mesmo os rapéis. Durante a corrida, ainda é necessário se utilizar de conhecimento de orientação e navegação, assim como na corrida de orientação, tá? Para poder passar pelos pontos de controle, ou seja, os PCs, marcados no mapa, tomando o caminho mais curto ou mais rápido e registrando a passagem da equipe pelo local definido pela organização de ordem cronológica, tá? Na corrida de orientação nós temos o cartão de identificação, né, o cartão de controle, onde você picotava o local por onde passava. Hoje em dia nós temos toda uma tecnologia, né, você vai lá com a identificação eletrônica e tem a questão dos pontos de controle com pessoas e dos pontos de controle sem pessoas com a identificação eletrônica, tá, gente? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. As competições podem ser classificadas de acordo com o tempo e distância, gente. Total percorrido pelas equipes. As corridas podem ter de 40 a 400 quilômetros de distância. É isso, professor. Que ignorância, né? 400 quilômetros de distância, professor. É daqui para o Rio Grande do Norte. Não sei, tá? Tô brincando. Não sei se é daqui para o Rio Grande do Norte. Eu sei que daqui para Sobral é quase 200 quilômetros, tá? Então é daqui para Sobral indo e voltando, certo? Ou seja, uma distância muito grande, que nas minhas viagens, que normalmente eu faço de moto, levam 2 horas e meia, com parada, tá, gente? Com parada para lanchar e tudo mais, tá? Então, são 400 quilômetros, de 40 a 400 quilômetros de distância. E elas podem durar de algumas horas a vários dias. E em muitas competições é somente a menor parte das equipes inscritas que consegue completar a prova, como nós vimos lá de 71 equipes daquela competição de 96. 71 começaram, apenas 14 completaram, mas somente 4 fizeram toda a prova. E aí nós vamos conhecer um pouquinho do glossário nas corridas de aventura. AT, o que é que significa AT? Local onde acontece a troca de modalidade para outra, ou seja, a parada no AT, ela é o momento em que a equipe para comer algo com ou sem auxílio da equipe de apoio, além de trocar de equipamento, de trocar e conferir seus equipamentos. Apoio ou equipe de apoio, 2 ou 3 pessoas encarregadas de cuidar da organização do equipamento das pessoas que ali vão chegar, da alimentação, da roupa, do carinho e das palavras de ânimo nas transições. Tem sido cada vez menos solicitados nas corridas brasileiras. Ou seja, gente, às vezes durante um desafio, às vezes a gente precisa de uma palavra de incentivo. Então a equipe de apoio, né, onde há pessoas, né, eles estão lá não somente para cuidar do teu equipamento, mas eles também vão te incentivar a continuar a corrida, a te dar essa moral e você tentar superar aí um pouquinho dos seus limites, que a maioria dos bloqueios, né, tá aqui na nossa mente e não no nosso corpo, tá? Categorias. As corridas de aventura brasileira, na maioria dos casos, contam com 2 categorias: a de expedição e a de aventura. A de expedição, onde figuram as equipes que tenham cumprido o trajeto completo da prova. A de aventura, quando as equipes passam por cortes no percurso e fizeram um itinerário bem menor. A carta mapa, geralmente é entregue à equipe no dia da largada. O capitão, ele é o líder do time, não significa que ele manda, né, que é uma hierarquia, é ele que decide, não. Mas tem sido a necessidade de ter um capitão para coordenar o ritmo dos demais. O corte, desculpa, gente. Ela é a redução do trajeto da prova, que acontece em hora e local, sempre nos PCs ou ATs, determinado previamente pela organização da prova. As equipes que chegarem após os horários devem cumprir um trajeto menor e caem a categoria para uma categoria inferior.
Dark Zone, a interrupção da prova durante a noite. Aqui no Brasil, a maioria das provas acontece em sistema no stop, ou seja, sem Dark Zone, não tem essa parada, tá? Fiscais, profissionais responsáveis por conferir equipamentos e checar os passaportes de cada PC ou AT. GPS, sigla do Global Position Satellite, ou satélite de posicionamento global, equipamento eletrônico que determina a localização exata de um ponto específico através de suas coordenadas. O professor pode usar GPS na corrida de aventura? Pode. Também pode mostrar a altura, temperatura e velocidade do vento. Não é permitido seu uso nas corridas brasileiras, tá? Entretanto, nas corridas mais longas, um exemplar é entregue lacrado às equipes para ser usado apenas em caso de resgate. Como eu disse para vocês, o professor pode usar o GPS? Pode, desde que esteja dentro dessas regras, tá, gente? Somente em caso de resgate. O passaporte, assim como na corrida de orientação, nós temos o passaporte na corrida de aventura, que é um cartão que deve ser assinado ou carimbado pelo fiscal de cada posto de controle. A equipe deve mantê-lo sempre com o capitão e conferir sua presença junto ao equipamento obrigatório antes de iniciar cada uma das pernas da prova. Professor, o que são as pernas da prova? A gente vai já saber o que é. O passaporte desaparecido resulta em perder pontos ou acrescenta tempo no cômputo geral da equipe. E o que é perna? É cada uma das etapas da prova, pessoal. Etapa de canoagem é uma perna. Etapa de mountain bike é outra perna. Tá? O plotar marca os PCs e ATs de uma corrida no mapa, com o auxílio de canetas com auxílio de canetas hidrográficas e da bússola. PC, o que é PC? Significa ponto de controle, ponto da prova determinado no Handbook, onde os fiscais conferem a presença do equipamento. PC virtual, ponto de controle que não conta com a presença do fiscal, ou seja, você recebe um chip ou um USBzinho, tá? Que você vai lá e computa a sua passagem por aquele ponto. O reboque, já está falando do mecanismo utilizado pelos atletas para impor o mesmo ritmo à equipe durante as pernas de bike, ou seja, os atletas mais fortes prendem a sua bike na dos companheiros através de um elástico, ou seja, ele vai estar rebocando os demais colegas. Ridebook, documento entregue pela organização pelo menos um dia antes da largada da corrida. Ela traz indicações topográficas ou geográficas sobre o percurso da prova. Entretanto, essas informações devem ser interpretadas e aplicadas ao percurso da prova por meio da navegação. Ou seja, através das informações nelas contidas, a equipe deve determinar suas estratégias para terminar a corrida. O Roadbook, documento semelhante ao Ridebook, mas com indicações dirigidas às equipes de apoio, imprensa e demais pessoas que acompanham a prova, no caso da mídia, para fazer aí as suas coberturas, ou até mesmo no caso de um auxílio, o pessoal que é da organização vai lá ajudar e já sabe qual é o caminho necessário que tem que tomar, tá? E aí nós vamos ver aí um pequeno vídeo representativo, tá, de uma corrida de aventura, tá certo? Promovido pela Caixa Econômica Federal, em que ela durou apenas algumas horas, tá certo? Então vamos ver aí um pouquinho do desafio e tentar entender na parte prática, já que nós não teremos prática, um pouquinho dessa corrida de aventura. Expectativa de um desafio grande, perrengue e diversão, que é o que a gente veio aqui para isso. Vai ser um esforço, vai ser desgastante, mas vai ser massa. Então, isso aí, acompanha a gente.
Não, aqui é um 8. O evento tá massa. Vocês mandam bem demais, cara. Eu tô muito feliz, ó. Foi excelente a prova. Pena que não acabou, queria dar mais uma voltinha no percurso. Primeira vez, nossa, adoramos. Ano que vem a prova. Que esporte maravilhoso, gente. Vocês viram aí, puderam ver aí as dificuldades, né? Um pouquinho das dificuldades, mas no final aí na entrevista aí, na declaração de todos os atletas, puderam ver o quão prazeroso que é este esporte. Alguns praticando pela primeira vez, né? Num percurso curto, mas bastante desafiador. Sem contar esse contato com a natureza, os benefícios que traz este esporte, né, resistência muscular, queima da gordura corporal, além dos benefícios, principalmente os benefícios psicológicos, né, que traz uma sensação de bem-estar, a questão de fazer novas amizades, de ajudar o próximo, enfim, eu acho que vencer nesse esporte é o que menos interessa, o importante é praticá-lo e tentar fazer da melhor maneira possível, aí, superando os seus próprios limites. Tá ok, gente? Então, assim, nós encerramos a nossa aula de corrida de aventura. Espero que vocês tenham entendido bastante o nosso conteúdo. Um conteúdo simples, fácil, mas que requer estudo para a nossa AB, tá? Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso canal na Agenda Edu, tá certo? Ou através do WhatsApp da coordenação, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana na nossa aula revisional para a prova bimestral. Fiquem com Deus, fui!